Em relação à sua avaliação da SRA, Clancy, incluindo os registros, as entrevistas com terceiros e suas entrevistas com ela, você chegou a algumas conclusões principais. Sim, cheguei. E se você puder nos dizer quais foram suas principais descobertas sobre o histórico de saúde mental da SRA, Clancy antes de setembro de 2022. Ela tinha um histórico de saúde mental bastante limitado antes de setembro de 2022. Ela teve, sim, alguma ansiedade ligada ao desempenho. Ela é uma aluna muito dedicada na escola e basicamente tirava só notas máximas. Ela sentiu um pouco de ansiedade enquanto estava na faculdade de enfermagem fazendo apresentações de casos, porque você precisa se levantar na frente de grupo. Isso deixava ela meio ansiosa. E então ela teve um pouco de ansiedade relacionada às 3 gestações dela, um pouco no começo, sobre os ultrassons e tudo mais, e um pouco meio que quando ela estava voltando ao trabalho. Então, depois de cada filho, ela tirava um tempo de licença com o filho e depois de alguns meses ela voltava ao trabalho. E em cada uma dessas ocasiões, Cora, Dawson e Callan, ela sentia uma certa ansiedade porque não gostava de deixar seus filhos. Isso era uma consideração importante para ela, fosse ao deixá-los na escola, voltar ao trabalho, deixá-los com uma babá, ou sair com os amigos, ou sair para um encontro à noite. Ela não gostava de deixá-los. E essas eram algumas das coisas que estavam relacionadas ao histórico de saúde mental dela antes de setembro de 2022. E isso foi no contexto de ela ter crescido como uma pessoa de alto desempenho, tirando notas muito altas, competindo em esportes e em cheerleading competitivo. Essas são todas coisas que a ansiedade provavelmente a empurrou um pouco mais na direção de fazer isso muito bem, porque ela era uma pessoa muito trabalhadora e altamente autodisciplinada. Ela também cresceu em uma família unida e acolhedora e tinha vários amigos com quem ela passava tempo, tanto quando era menina quanto adolescente e assim por diante. Mas ela era muito dedicada e alcançava grandes conquistas. E eu acho que um dos aspectos importantes do histórico de saúde mental dela antes de setembro de 2022 é que ela realmente não experimentava ansiedade de uma forma que interferisse muito com ela, com o funcionamento dela. Ah, ela teve um pouco de tratamento, ela teve cerca de 6 meses de tratamento para ansiedade relacionada à faculdade de enfermagem. Mas não era algo que interferia muito na vida dela antes de setembro de 2022. E doutora, você também soube que, quando era criança, ela não sofreu nenhum tipo de abuso, não presenciou nenhuma violência doméstica? Teve algum tipo de trauma ou algo assim enquanto crescia? Sim, um dos testes psicológicos, sobre o qual vou falar um pouco mais tarde, é chamado de medida de experiências adversas na infância. E isso é algo que pergunta à pessoa se ela passou pelo que chamamos de experiências adversas ou traumáticas na infância e na adolescência. E são 10 delas. E se você tiver 4 ou mais delas, isso te coloca em maior risco para diferentes tipos de desfechos adversos na vida adulta. Ela não marcou nenhuma dessas. Então, no questionário ACES, ela teve um zero, ou que realmente vai para a questão que você faz sobre se ela teve experiências adversas ou traumáticas na infância. Então ela não teve, correto? Ela não relatou nenhuma.
Ela não relatou nenhuma e várias pessoas responderam a perguntas semelhantes sobre a infância e a adolescência dela. E todos basicamente disseram que não, ela não relatou. Então, se você puder, pode nos contar sobre suas principais descobertas em relação ao histórico de saúde mental a partir de setembro de 2022. Sim, eu posso. Então, foi cerca de 12 semanas depois que o filho dela, Callan, nasceu e ela estava se sentindo muito ansiosa e às vezes deprimida com a ideia de ter que deixá-lo quando voltasse ao trabalho. Havia dois motivos para isso. Um é que ela já tinha se sentido ansiosa por deixar os filhos em várias ocasiões e com os filhos mais velhos. Mas o segundo motivo era que ela estava amamentando e Callan não aceitava a mamadeira. E por isso, ela estava preocupada se voltasse ao trabalho. Ela trabalhava como enfermeira obstetra no turno da noite. E ela estava preocupada que se deixasse Callan em casa e ele acordasse à noite e não aceitasse a mamadeira, haveria um problema. Então, a isso foi o que a deixou particularmente ansiosa. E o que aconteceu foi que ela procurou, buscou um psiquiatra, encontrou Jennifer Tufts em setembro e foi até a doutora Tufts e conseguiu uma receita de Zoloft para. Ela queria reduzir um pouco a ansiedade. E ela não começou a tomar imediatamente, ela estava um pouco preocupada com o impacto que isso poderia ter no leite materno. Mas em algum momento de outubro, ela começou a tomar o Zoloft e as coisas começaram a ficar muito difíceis a partir desse ponto. E doutora, você soube como as coisas ficaram difíceis pelos registros e pela sua entrevista com ela? Sim, soube de ambas as formas. E também a partir de. Acho que você pode dizer pelos registros, porque várias pessoas falaram sobre isso, incluindo o marido dela, Patrick. E também obtive algumas dessas informações com ele durante a entrevista colateral. E o que você descobriu? O que estava acontecendo perto do final das 12 semanas de licença paternidade dele é que ela estava ficando mais ansiosa quando começou a tomar o Zoloft em meados de outubro. Ah, ela imediatamente começou a ter algumas dificuldades. A ansiedade não melhorou. Na verdade, piorou. Havia alguns sintomas de depressão. Ela imediatamente começou a ter uma insônia muito severa e sentiu muito estresse e assim por diante. Então, em outubro, entrando em novembro, ela esperava voltar ao trabalho e planejava retornar ao trabalho, mas isso não ia dar certo para ela porque os sintomas eram muito intensos. Então, no meio de novembro, ela mandou uma mensagem para sua sogra, Sue Clancy, que estava no trabalho, também enfermeira. E ela estava no pronto-socorro do South Shore Hospital, ela não estava se sentindo bem, estava tendo problemas para dormir, o coração estava acelerado, ela tinha perdido um pouco do apetite. Ah, ao longo de novembro, ela estava lutando contra a ansiedade, insônia severa e palpitações. Ela estava tendo muita dificuldade com a ideia de deixar o bebê, pensamentos acelerados, sentindo-se sobrecarregada e coisas assim. Então, mais para o fim de novembro, ela estava tendo muita dificuldade com a sono perturbado. E ela teve preocupações o tempo todo, começando em meados de outubro, sobre o impacto dos medicamentos. Ela achava que os medicamentos estavam causando alguns desses efeitos adversos nela, reações, porque era muito difícil para ela olhar para isso e dizer: eu, eu queria ter alguma melhora na ansiedade e não tive. Em vez disso, piorou.
E então, no final de novembro, ela ainda estava tendo muita dificuldade para dormir. Ela achava que estava perto do que ela chamava de seu limite. Ela estava se sentindo estranha, desconectada e meio como um zumbi. E ela começou a relatar sintomas de pânico, preocupações sobre estar viciada ou dependente dos benzodiazepínicos, um certo tipo de desorientação, esquecimento e desconexão do próprio corpo. Então, ela estava tendo muita dificuldade com o que ela achava que era a medicação que estava resultando nesse tipo de impacto. E então, em dezembro, não estava melhorando. Ah, Senhor, se eu puder só interromper. Ah, sim. sim, Point aqui. Ainda estamos no número 3 ou já passamos para o próximo? Eu não sei se ele terminou o que estava fazendo. Eu. Quando ela está entrando em foco, Ainda estamos no número 3 ou já passamos para o próximo? ainda estamos no número, 2. mas também estou colocando um pouco do número 3 enquanto eu respondo ao número 2. E se você puder, por favor, continuar descrevendo o que estava acontecendo em dezembro de 2022. Sim, por volta dessa época, no final de novembro, começo de dezembro, ela começou a ter o que ela chamou de pensamentos intrusivos horríveis. E esses pensamentos envolviam a possibilidade de se machucar. E à medida que ela continuou a ter esse tipo de pensamento no final de dezembro e em janeiro, às vezes envolviam machucar as crianças. Mas, na maior parte do tempo, especialmente no início, esses eram pensamentos sobre possível suicídio e se machucar. E da forma como ela descreveu, esses pensamentos simplesmente surgiam na minha cabeça e incluíam coisas como: seu cérebro está danificado, você precisa se matar. Agora, da forma como ela descreveu, não eram alucinações auditivas. Em vez disso, eram os próprios pensamentos dela. Eram intrusivos e indesejados, mas não eram alucinações auditivas. E isso é importante porque se ela estivesse ouvindo uma voz, como você está ouvindo a minha voz agora, ela viria de fora da sua cabeça. E isso é um tipo diferente de sintoma do que ter pensamentos, mesmo que indesejados e intrusivos, que estão na sua cabeça. Se vem de fora, isso é muito provavelmente um sintoma psicótico. E se for um sintoma psicótico, então isso tem implicações diferentes sobre o que está acontecendo com você, em comparação com algo que é indesejado e intrusivo, mas está dentro da sua própria cabeça. E da autora, da forma como ela descreveu esses pensamentos que estava tendo em dezembro sobre se machucar, tanto nos registros médicos quanto nas conversas com você, ela descreveu esses pensamentos como indesejados, mas internos, correto? Sim, está certo. Foi importante por causa do que acabei de dizer, que eu fiz essa pergunta. Quando você estava tendo esses pensamentos, eles pareciam seus próprios pensamentos ou pareciam alucinações auditivas. E ela disse que pareciam pensamentos dela mesma. E ela deixou claro que eram indesejados e intrusivos, mas pareciam pensamentos dela mesma. E ela só foi falar sobre ter alucinações auditivas, como vou comentar um pouco mais adiante, no dia 24 de janeiro. Ah, E assim, ela continuou tendo muita dificuldade com vários tipos de problemas. Ela havia perdido cerca de 7 quilos sem intenção. Ela estava tendo tremores, suando, sintomas gastrointestinais e tristeza, depressão severa, esse tipo de coisa. Como ela descreveu, sentindo-se entorpecida e como um zumbi, nas palavras dela, novamente em dezembro. Então, em meados de dezembro, estava ficando muito difícil para ela, como ela mesma falou sobre isso. O sono dela estava melhorando um pouco, mas ela continuava tendo sintomas significativos de depressão, coisas como desesperança e perda da capacidade de sentir prazer e coisas desse tipo. Ela descreveu a experiência dela nos dias 13 e 15 de dezembro de 2022 como um dos piores dias da vida dela.
O marido dela a levou ao Mass General naquele dia e ela não ficou muito tempo, mas foi uma daquelas situações que foi realmente difícil. Os sintomas eram, na visão dela, bem graves. E então, no dia 20 de dezembro, ela foi para um hospital chamado Women and Infants, em Rhode Island. Eles tinham um programa diurno para pessoas no pós-parto que estavam enfrentando dificuldades. E eles disseram que não iam aceitá-la, que ela não atendia aos critérios para o programa pós-parto. Geralmente isso era porque eles disseram que parecia estar com sintomas gerais de ansiedade e transtornos depressivos, mas não necessariamente algo relacionado ao pós-parto. E, doutor, Se eu puder só interromper o senhor terminou essa descrição das informações que recebeu desse profissional? ainda não meritíssimo, mas quase. Certo, Peço tudo bem, o que? desculpas. Sim. Você pode terminar? O que mais, Scott? Ela não ia continuar no Women and Infants. E o próximo passo que ela deu foi internação no McLean. Então, se eu puder te fazer uma pergunta de acompanhamento. Sim. Agora, antes de passarmos para McLean sobre mulheres e bebês, você conseguiu revisar os registros do Women and Infants? Sim, consigo. E olhando os registros do Women and Infants na página 9 que eu tenho aqui, está escrito que a paciente recebeu várias opções para ela. Além do tratamento em regime de internação para manejo medicamentoso, há um programa de hospedagem focado em saúde mental geral, o acompanhamento ambulatorial contínuo. A paciente planeja fazer acompanhamento com sua profissional do ambulatório para orientação. Então, mesmo que tenham dito que ela não se encaixava necessariamente no programa pós-parto deles, eles ofereceram 3 outros programas para ela, correto? Sim, eles ofereceram. E a resposta dela, da SRA. Clancy foi que ela iria discutir isso com sua profissional para orientação, correto? Sim. E ao revisar os registros da doutora. Ao revisar os registros da doutora Tufts e da Rebeca Gilada, você chegou a ver alguma menção de que o réu realmente seguiu com isso e discutiu com elas aquelas 3 opções que foram oferecidas pelo Women and Infants? Não. O que eu vi é que ela voltou a ser tratada. De acordo com o plano, a medicação e assim por diante. Mas ela voltou a ser tratada discutindo com o Dr. Tufts sobre quais eram as melhores implicações para o tratamento. Certo. Então você estava prestes a falar sobre o que aconteceu em McLean. Então, se você puder, por favor, nos conte o que você descobriu sobre McLean e como isso impactou sua análise ou avaliação. Sim, ela foi internada em McLean em 1º de janeiro de 2023. O que a levou até lá foram pensamentos suicidas. Isso foi muito difícil para ela. Foi uma época muito difícil para passar por esse tipo de coisa. Então ela foi para McLean em 1º de janeiro. A documentação de admissão deles listava depressão pós-parto e transtorno depressivo maior. Eles descrevem como recorrente e leve. Enquanto ela estava em McLean, o que relatou como sua principal preocupação era a insônia. E ela disse que, enquanto estava hospitalizada, isso na verdade a deixava mais ansiosa do que estar em casa. E quando perguntaram a ela sobre os impulsos e pensamentos suicidas, ela disse que não cometeria suicídio por causa dos filhos e da mãe. Então ela tinha eles perguntaram sobre motivos para viver, entre outras coisas, e esses foram alguns dos que ela citou. Doutora, isso seria chamado de fator de proteção? Sim, às vezes é chamado de fator de proteção. É algo que te protege ou te impede de cometer suicídio. Sim, que te impediria de fazer algo assim. Então, quais foram as suas descobertas adicionais? Então ela ficou no McLean por 5 dias. E foi documentado que ela não apresentava preocupações de segurança e estava em risco mínimo para retornar à comunidade em 3 de janeiro.
Ela descreveu o humor dela lá como entorpecido, mas ela negou coisas como delírios ou alucinações ou pensamentos suicidas contínuos ou pensamentos homicidas. E na época ela recebeu alta em 5 de janeiro. Ela foi descrita como cooperativa e agradável, sem psicose, sem pensamentos suicidas ou homicidas. E ela disse, quando eu estava perguntando sobre isso, que quando saiu do McLean, ela tinha um pequeno fio de esperança após a alta, porque ela estava sem o Seroquel, que ela achava que estava causando muitos problemas para ela, mas o pensamento suicida intrusivo. Agora vamos passar para o número 3 da sua... Sim, Os sintomas estamos. após o início da medicação. Então, quais foram suas principais descobertas nessa área? Bem, eu tenho... Acho que acabei juntando 2 e 3 enquanto falava sobre isso. Porque uma das coisas sobre isso é que depois que ela começou a tomar a medicação em outubro, o Zoloft, ela teve. A ansiedade não melhorou. Ela teve muita dificuldade com insônia e ela disse que estava entorpecida. Ela se sentia como um zumbi. Não era algo que ela conseguia ver qualquer melhora. Na verdade, ela achava que estava piorando muito. Então, basicamente, o que ela pensava era que os sintomas que estava sentindo depois começar a tomar o medicamento que foi prescrito em outubro, ela disse que os sintomas estavam piorando, especialmente um novo sintoma, que era a insônia. Doutora, isso nos leva ao número 4 do seu PowerPoint, a resposta adversa aos medicamentos, incluindo a insônia grave. Sim, e não vou demorar tanto para falar sobre isso. Porque uma das coisas que ela achava que estava acontecendo quando começou a tomar aquele medicamento em outubro era que o próprio medicamento estava longe de melhorar a ansiedade, estava piorando e impedindo ela de dormir. E ela achava que dificultava para ela conseguir dormir, ela achava que o medicamento estava realmente tornando isso um problema para ela. Dormir, ela se sentia emocionalmente entorpecida e coisas desse tipo. Então, a insônia grave, junto com as aparentes reações adversas que a causavam e outras coisas, eram um verdadeiro problema para ela na visão dela. E é uma das coisas que ela continuou enfatizando para os profissionais de saúde, fosse o Dr. Tufts ou a SRA Gelada, que era enfermeira de prática avançada. Ela disse basicamente, acho que esses medicamentos estão me deixando pior. Mas uma das coisas, passando para o número 5 ali, uma das coisas que ela também disse é que ela estava focando em melhorar a ansiedade com medicação. Havia um pouco de aconselhamento acontecendo com a SRA, Gelada, mas uma das coisas que ela realmente não tinha era, por exemplo, um terapeuta cognitivo comportamental ou algo assim para ajudá-la a lidar com os problemas. Ela achava que aquele medicamento iria ajudar e realmente ajudou. Foi algo em que ela se concentrou bastante. E quando você diz que ela estava focada, a Ré estava focada em que a medicação resolvesse os problemas dela. Isso incluiria conversar com médicos sobre diferentes medicamentos para experimentar, pesquisar medicamentos por conta própria, pedir dicas sobre medicamentos para amigos e familiares, coisas assim? Sim, todas essas coisas. Certo. Então, devemos passar para o número 6, as evidências mistas sobre o diagnóstico e a natureza dos problemas dela. Sim. E quais foram suas principais descobertas nessa área?
Ao longo do período em que ela estava passando por essas experiências, entre meados de outubro e o final de janeiro, ela recebeu vários diagnósticos de muitos profissionais e havia muitos fatores complicadores. Então, entre alguns dos diagnósticos que ela recebeu, estavam transtorno de adaptação com ansiedade e depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo maior, transtorno bipolar tipo 2, depressão pós-parto, psicose pós-parto, transtorno de estresse pós-traumático. Esse último não foi antes de janeiro de 2023, mas é algo que ela tem agora. E além desses diagnósticos, o que meio que implica que ela tem um transtorno e tem sintomas, havia fatores complicadores. Ela tomou medicação psicotrópica com aparente reação adversa. Ela teve uma privação de sono séria durante um período de 3 meses. Ela estava entre 5 e 8 meses após o nascimento do seu terceiro filho. Ela tinha ansiedade sobre voltar ao trabalho no outono de 22. Ela estava preocupada em deixar o bebê para trabalhar. E ele não estava aceitando a mamadeira. E outra coisa que era importante para ela é que ela sempre foi alguém que gostava de se exercitar. E ela parou de se exercitar em algum momento de outubro, quando começou a ter essas reações adversas. Mas é uma daquelas coisas que foi realmente difícil para ela lidar quando não podia correr, fazer yoga, usar a Peloton ou outras coisas que ela usava para controlar a ansiedade. Você sabia que ela conseguiu voltar a se exercitar em várias datas em dezembro e janeiro, indo ao Kingsbury Club, onde era sócia? Sim, ela estava tentando isso, sim. E isso é algo que, assumindo por um momento sua perspectiva clínica, isso é algo que você recomendaria a uma paciente nessa situação, que ela tentasse fazer coisas como exercícios para complementar a medicação e a terapia? Bem, se funcionar, funciona para algumas pessoas e elas usam isso de forma eficaz ao longo de suas vidas, especialmente se tiverem algum nível de ansiedade que talvez não precise de tratamento completo, mas que pode atrapalhar um pouco a vida delas. E quais foram suas próximas observações? Bem, se pudermos passar para o próximo slide, por favor. Então, aqui temos o número 7, seu diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2. Então, foi esse o seu diagnóstico da SRA. Glenn? Foi sim, e foi difícil por causa de todos os diagnósticos nos registros e todos os sintomas que ela apresentou e assim por diante. Para fazer um diagnóstico de transtorno bipolar ou transtorno bipolar tipo 2, que é uma forma um pouco menos grave de vivenciar o transtorno bipolar, você precisa ter oscilações de humor identificáveis. E uma delas é um período de depressão, que ela certamente teve um período de depressão. E isso foi algo que fez uma grande diferença durante um certo período de tempo, com sintomas depressivos, tristeza e não tendo muito, ou não tendo muita motivação e coisas assim. Além disso, para um diagnóstico de bipolaridade, é necessário ter um período identificável em que o humor esteja muito mais elevado. Uma das coisas que eu poderia dizer é que a pessoa sente durante um período maníaco uma espécie de euforia, agitação, menor necessidade de sono, pensamentos acelerados, uma espécie de fuga de ideias, pensamento muito rápido, desejos excessivos de vários tipos, sem se cansar, sentimento de importância e poder e coisas desse tipo. E eu estava tendo dificuldade em encontrar algo que parecesse um episódio maníaco. Houve momentos em que ela sentiu, como ela descreveu após o nascimento de diferentes filhos, ela se sentia bem, se sentia no topo do mundo. Ela se sentia muito próxima deles
do marido e dos filhos, e assim por diante. Mas também é algo que não parecia tanto um episódio maníaco, e sim que ela estava realmente se sentindo bem e voltando a se exercitar e coisas assim. Então, é uma daquelas considerações em que o que me fez hesitar por um tempo em diagnosticar um transtorno bipolar foi que eu não vi aquele episódio maníaco. Mas o que realmente me convenceu é que ela tem Tewksbury há mais de 3 anos e meio e o diagnóstico registrado em Tewksbury é transtorno bipolar. E eles são, pelo que li nos registros, muito cuidadosos com o que prescrevem e com a quantidade e vários outros tipos de considerações. E uma das coisas que os registros mostram é o seguinte: quando ela estava tomando uma medicação que foi prescrita para ajudar a estabilizar o humor dela e foi descontinuada por razões médicas, ela teve uma resposta quase imediata a isso. Ou seja, ela percebeu isso. E isso também é uma consideração importante. Então, acabei fazendo um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, que é um pouco menos, não um pouco, é uma forma menos grave de transtorno bipolar. Doutora, por que você diagnosticou com bipolar tipo 2 e não bipolar? Porque bipolar, como eu disse, é um diagnóstico mais severo, é mais perceptível. E se você tivesse um diagnóstico de bipolaridade, então eu gostaria de ver algo que claramente e definitivamente parecesse um episódio maníaco. E eu não vi nenhuma evidência disso antes de 24 de janeiro de 2023. E houve alguns incidentes que foram descritos por testemunhas que depuseram e também nos registros médicos, coisas como a ré limpando a garagem com o marido em determinado momento. Isso foi algo que você considerou ou não como sendo maníaco? E por quê? Bem, havia alguma indicação nos registros de que algumas pessoas achavam que aquilo indicava mania? Eu não vi dessa forma. Quando perguntei a ela não descreveu aquilo como um episódio maníaco. Ela não achava que era. E quando conversei com Patrick Clancy, ele disse que também não achava que era. E basicamente era limpar a garagem e conseguir muita coisa. Colocar muita coisa em 20 sacos de lixo e assim por diante. Mas uma das coisas que ele disse foi que, sabe, os dois estavam trabalhando duro, mas não era só ela lá fora colocando coisas em 20 sacos de lixo e ele não fazia parte disso. Ele disse que com certeza fazia parte disso. E seria correto dizer que o transtorno bipolar exige esse período de mania por, acredito que são 7 dias, enquanto o bipolar tipo 2 exige hipomania por 4 dias, certo? Sim, está certo. E então, você viu sinais de hipomania? Bem, isso é algo onde não está tão claro que seja mania, e essa é uma das coisas que me inclinou para o diagnóstico de bipolar tipo 2. Eu simplesmente não vi sinais que fossem claramente episódios maníacos. Mas parecia algo que possivelmente poderia ter sido um episódio maníaco menos sério ou menos grave. E em relação a esse diagnóstico, esse bipolar tipo 2, existe uma maneira de determinar se ela sempre teve esse transtorno? Ou se é algo novo? E se for algo novo, quando isso apareceu? É um distúrbio que normalmente surge na idade adulta. Não é algo que você tenha quando criança ou, na maioria das vezes, nem mesmo como adolescente. É algo cujos sinais começam a aparecer quando você está na casa dos 20 ou 30 anos. Então, nesse ponto, seria a hora de passar para o número 8 do seu PowerPoint, Sim. que seria a avaliação da responsabilidade criminal. Então, o estado mental e o padrão legal são relevantes. Quais foram suas conclusões no número 8? Bem, uma das coisas que eu queria dizer sobre o número 8 é que eu não fui chamado aqui apenas para fazer um diagnóstico ou falar sobre sintomas.
Esta é uma avaliação de responsabilidade criminal. E uma das coisas que eu analiso com muito cuidado quando estou fazendo algo assim é qual é o padrão para responsabilidade criminal na jurisdição. Agora, eu sei que o tribunal vai instruir o júri sobre o padrão, como aplicá-lo e tudo mais. Mas, pelo que eu entendo sobre o padrão de responsabilidade criminal em Massachusetts, uma pessoa não é considerada criminalmente responsável se, no momento do delito, ela sofria de uma doença ou defeito mental e, como resultado, não tinha capacidade substancial. Ou para compreender a criminalidade ou ilicitude de sua conduta, ou para conformar sua conduta aos requisitos da lei. Então, na verdade, havia três partes. Na verdade, existem três partes nesse padrão de responsabilidade criminal. A primeira é doença ou defeito mental. E é por isso que eu dei tanta atenção aos sintomas quando eles começaram e coisas desse tipo. Mas a outra coisa que eu tento fazer é pegar esses sintomas e ver como eles afetam alguém, nesse caso, a SRA. Clancy, a capacidade de saber que algo assim era ilegal ou errado. Ou como eles afetaram a capacidade dela de conformar sua conduta aos requisitos da lei, que eu entendo como controlar o próprio comportamento. Para determinar, esses três elementos foram coisas que você manteve em mente durante toda a sua avaliação dos registros, na sua entrevista com a ré e nos testes psicológicos que você realizou? Sim, é isso mesmo. E é algo que eu coloco na primeira página do meu relatório, porque sempre tento fazer isso para deixar o mais claro possível que estou prestando atenção nisso durante toda a avaliação. Então, essa é a sua postura ao conduzir a avaliação da SRA. Clinton, entendi. Sim, é isso mesmo. Então, que tipos de testes psicológicos você fez com a SRA? Clancy. Havia várias razões pelas quais eu queria fazer testes psicológicos. Uma delas é o que chamamos de estilo de resposta. Em um caso como este, alguém como a SRA, Clancy, durante uma entrevista, poderia responder de forma que chamamos de confiável, ou seja, dentro dos limites da sua memória, da forma mais precisa possível. Mas existem outros estilos de resposta. Um deles é que alguém poderia fazer o que chamamos de exagero ou até mesmo fabricação. Às vezes isso é chamado de simulação, ou seja, quando distorcem o que relatam, eles pegam o tipo de relato que fazem e exageram ou até mesmo inventam a gravidade do que estão vivenciando. E então, o outro tipo de estilo de resposta é relatar menos do que viveu. Basicamente dizer, eu vou minimizar ou até negar coisas que realmente experimentei. Então, o estilo de resposta é sempre importante ao fazer uma avaliação forense como essa, e eu prestei atenção nisso. E um dos testes psicológicos que eu apliquei, algo chamado Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota, possui escalas que me permitem analisar e dizer: ela está sendo confiável. Ou ela está exagerando ou inventando, ou ela está minimizando ou negando. Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu quis fazer esses testes. O segundo motivo é que eu queria prestar atenção a possíveis sintomas do que chamamos de transtorno mental grave, coisas como alucinações, delírios ou desorganização mental. E eles realmente não conseguem focar no que está sendo discutido. Muitas vezes acabam se desviando do assunto ou têm um discurso tangencial, que é quando a pessoa foge do assunto e começa a ir para outros caminhos diferentes e assim por diante. Desorganização cognitiva é outro sintoma. Também há uma revisão dos sintomas relatados por ela por volta de 24 de janeiro de 2023. E eu queria fazer perguntas para ela de uma forma bastante abrangente sobre isso.
Há outros sintomas que ela estava apresentando, segundo relatos, especialmente depressão, e eu queria saber o quão deprimida ela estava se sentindo. E isso era algo que eu também poderia medir com esses testes psicológicos. E, por fim, os pensamentos suicidas eram bastante importantes. E eu queria fazer perguntas para ela sobre seus pensamentos, sentimentos e comportamentos relacionados ao suicídio, especialmente nos dias que antecederam o dia 24 de janeiro e também naquela época. Então, esses são todos os motivos pelos quais eu apliquei testes psicológicos nela.